bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é campesinato negro. As pesquisas sobre o campesinato no Brasil concentram-se nas experiências de colonização europeia iniciadas no Brasil a partir de 1824, com a vinda dos primeiros agricultores alemães. Em contrapartida, há poucos estudos sobre o campesinato de origem afro-brasileira. A partir da Constituição de 88, surgiram muitos estudos sobre quilombos e sobre a população quilombola. O programa de hoje será dedicado à análise de uma comunidade rural negra, os Arturos, do município de Contagem, em Minas Gerais. O programa terá por base um livro recém-lançado que se chama O Drama de um Campesinato Negro no Brasil. E o nosso convidado é o seu autor, Romeu Sabará, antropólogo e professor da UFMG. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. É um prazer também estar aqui, inclusive atender o seu público do canal. Com muito prazer, um tema muito interessante, hein? Por que há poucos estudos sobre o campesinato negro no Brasil? Como explicar essa lacuna na literatura, professor? No fundo, existe um preconceito contra o negro. Sim. E esse preconceito é tanto acadêmico como comum. Então, não é um tema, o negro não era um tema muito interessante. Sim. Eles preferiam estudar os imigrantes e também camponeses em geral. Sim. Mais ou menos seria como eu disse na minha obra, que é o seguinte: qual a cor que eu perguntar, a gente pergunta assim nas brincadeiras de folclore, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? É e eu branco, pergunto assim, pois é, mas eu falei, qual a cor do campesinato negro brasileiro? Sabe? Ninguém perguntou, nem perguntou. Então, assim, é mais ou menos isso. Sabe? Perfeito, né? Qual é o propósito da obra, professor? O meu propósito da minha obra, ela tem uma dimensão do seguinte: eu estava estudando congados em Minas Gerais. Sim. E quando eu fui começar a estudar congados, em 1969. Aliás, a sua iniciação como antropólogo foi exatamente pelo folclore, estudando o congado. Estudando congado, que é uma coisa que também os acadêmicos não gostavam de estudar. Sim. Não gostavam. Há um preconceito com o congado porque é de negro. Então, Tá e eu fui estudar. Aí quando fui começar pelos Arturos, né, por Contagem, então falaram comigo, tinha um congado muito bom lá. Eu fui estudar. Quando me levaram lá, era uma comunidade isolada, perto de Belo Horizonte, a 3, 4 quilômetros da sede, e que não conhecia a cidade e que viviam isolados. Então, eu me entusiasmei por aquilo como fosse um etnógrafo do tempo ainda de Malinowski, aquele pessoal que estudava nativos. Sim. Eles viviam semi-isolados, com os costumes próprios, muito isolados da cidade. Qual a origem dessa comunidade? Ela é coetânea com exatamente a libertação dos escravos ou não se conhece a sua origem, professor? Eu não preocupei muito com os estudos históricos, de buscar documentação histórica. Eu preocupei com a memória. Perfeito. E no procurar memória, os meus informantes me informaram, na brincadeira tal que eu trabalhei muito na João do Mato, a mulher ia falando sobre o pai dela, que era um foragido. Ele dava de fazenda em fazenda, na época da escravidão, ele como menino. E ele queria fundar uma família camponesa, a família dele, livre para as meninas e os filhos não serem contaminados pela sociedade em volta. Eles eram de Esmeralda e ele veio e comprou uma terra em Contagem. E ali foi vivendo com outros companheiros e tal, e foi crescendo. Quando eu estive lá, eram 10 residências. Agora são mais de 70 residências. Perfeito. Só para que o nosso telespectador conheça, o município de Contagem foi criado em 1946. Mas antes disso, Contagem pertenceu a Betim e Betim também pertenceu a Esmeraldas. Então, quando se forma essa comunidade camponesa dos Arturos, eles pertenciam exatamente à Esmeralda e eram uma sociedade rural, numa economia rural, como era exatamente a economia mineira da época. Era isso, professor? Exatamente. E Contagem, na época que eu estive lá, porque eu cheguei lá, Contagem pertencia à comarca de Betim.
A comarca de Betim. Betim. Agora, depois que virou uma comarca. Claro. Se cria Contagem em 1946 para ser exatamente uma cidade industrial, tentando descentralizar a indústria que, a princípio, se localizava em Belo Horizonte, próximo à estação ferroviária. Depois para o Barro Preto, né? E, finalmente, o destino da cidade industrial para que Minas Gerais e também o polo de Belo Horizonte, a indústria crescesse lá. O fato do Benedito Valadares colocar a cidade industrial naquele lugar foi um acaso. Então, a cidade de Contagem não passou de uma contagem das abóboras, como chamavam. Uma contagem dos bois, contagem das abóboras. Ela é uma cidade rural interiorana, perto de Belo Horizonte, mas Contagem foi muito isolado. Agora, com a entrada, com o complexo industrial, Cidade Industrial 5, e avançando, é que mudou. Hoje, Contagem não é mais isso. Sim. Tanto é que quando eu estava lá, a articulação toda é em volta das famílias tradicionais, até quando o Nilton Cardoso entrou da área industrial, depois outros lá e tal. Contagem tomou outro aspecto. Foi exatamente na época da mudança, quando o PMDB se elegeu lá, entendeu? Quer dizer, antes era tudo uma coisa assim, meio rural mesmo. Contagem era uma cidade assim. O que resta de meio rural em Contagem, professor? Virou tudo cidade? Não resta mais nada. Como também os próprios Arturos, como comunidade camponesa, não resta. Já se transformaram? Já se transformaram. Eu tive a felicidade de documentar exatamente 69 até por volta dos 80, 85. O período de transição. O período deles de transição. E acompanhei até, quando eu defendi a tese de doutorado na USP, eu acompanhava a transformação deles. Então, eu acho que saíram da situação de camponeses para comunidades rurais e tipo gueto. Hoje mora uma multidão de gente lá com problemas. Então, é um negócio. Hoje você não vai pensar numa política pública para negros dos Arturos como camponeses. Tem que pensar em termos de urbano, como qualquer operário. Mas por que gueto e não um bairro operário, professor? Mas é um gueto, o bairro operário é gueto. Os guetos, não, os guetos são guetos porque são negros e estruturados assim. Eles não são um lugar para onde juntou gente, para ser não. Eles são separados. Eles eram uma comunidade, e é uma comunidade que tem suas especificidades, e eles, então, mudaram, eles transformaram-se. Então, hoje não é mais é uma comunidade negra, mas não é uma comunidade negra rural, é uma comunidade negra urbana. Urbana, perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar por que os Arturos têm sido objeto de tantas pesquisas acadêmicas. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Campesinato Negro. Nós estamos trabalhando e apresentamos o livro O Drama de um Campesinato Negro no Brasil. Nós situamos a obra, essa comunidade rural dos Arturos, e também deixamos já no ar o tema do nosso segundo bloco, que é por que essa comunidade dos Arturos, professor, tem sido objeto de tantas pesquisas acadêmicas? Olha, eu posso estar sendo presunçoso no que eu vou colocar. Quando eu cheguei lá, ela não era conhecida. Eu a revelei. Sabe? Perfeito. Então, e eu fiquei estudando eles, né, naquela... Tanto é que os meus informantes já faleceram todos. Sobra dois filhos. Uma morreu recentemente, uma senhora deles morreu agora recentemente, os dois filhos. E eu não tenho contato com as gerações novas, não, porque as gerações novas não mudaram muito. Então é o seguinte, meus informantes são esses antigos. E esse pessoal, esses Arturos, eles tiveram o seguinte, eles têm essa tradição deles assim, e eu então estava estudando isso, encontrei por acaso esse pessoal lá e comecei a documentar. Então, nesse sentido, eu apresentei uma novidade. E essa novidade se tornou uma espécie de coisa que dá atrativo turístico. Sim, claro. E nesse negócio seguinte, vai muita gente para ver. Aí começaram a espalhar
informações errôneas sobre eles. Falaram que era um matriarcado. Sim. Falaram que, não sei, que eles vieram da África. Pra que falar que vieram da África? Falaram assim, então, tinha umas figuras, inclusive da imprensa, sabe? Que era encarregado de fazer uns negócios, um release assim, sabe? Comunidade, tal. E o pessoal ia lá atrás dessa novidade, sabe? Mas não é isso, não. Eram pobres camponeses que estavam dentro da terra e ficaram sem terra porque cresceram e que viraram operários. Perfeito. Do ponto de vista do campesinato, isso nos remete exatamente à situação dos libertos após a libertação da escravatura em 1888. Exato, é. Eles são de origem desse momento ou como é que se forma essa comunidade, professor? Ô, Domingos, tem uma informação muito interessante para você que você vai gostar e o público vai gostar também. Sim. É o seguinte, você sabe que eles tratam a princesa Isabel como se fosse uma santa? E os movimentos negros são contra isso, querem só os zumbis sejam herói deles. Por quê? A princesa Isabel deu cidadania ao negro. Claro. Agora, eles tiram a cidadania, mas o Joaquim Nabuco já falava que quando da libertação dos escravos, que desse terras para eles. Claro. Acontece que não deram terra, trouxeram os Por que imigrantes. não se deram terras, enquanto que, digamos, para os imigrantes europeus, eles foram exatamente objeto de uma política de Estado, concessão de terras devolutas, embora pela compra, não doadas. É. Mas por que não se distribuiu terra que era em abundância no Brasil, a terra de Santa Cruz, para que exatamente os libertos tivessem uma iniciação à sociedade e ao mercado brasileiro, né? Havia uma noção, em termos de política pública daquela época, que o negro não era rentável, não era bom trabalhador, e o imigrante era, você sabe, tal, aquele pulando, empreendedor e tudo, sabe? Então ele era ignorante, atrasado, não desenvolveria muito. Aí que está o problema. O Brasil devia ter utilizado os negros, dado terra a eles, dado assistência, uma reforma agrária. Sim. Devia ter feito uma reforma agrária e conceder. Aliás, eu acho que esse negócio de ficar falando demais em quilombo, entendeu? Quilombinha aqui, quilombinha ali, não leva a nada. O problema é qualquer negro que está no interior, que está tentando trabalhar a roça, o governo devia ter um programa para ele ter o terreno dele, para ele produzir, entendeu? E a dar assistência. Mas se dá tanto, digamos, importância à economia, à pequena propriedade e a economia doméstica voltada para a produção de alimentos internos, por que também, digamos, os descendentes, os afrodescendentes, não são valorizados exatamente como a pequena produção no sul do Brasil para produzir alimentos para o consumo das cidades, onde nós já temos 85% da população vivendo nas cidades. Para você ter ideia, os Arturos, sabe quem vai lá e explica? Ministério da Cultura, ministérios assim, dessas áreas, assim, Fundação Palmares, mas o Ministério da Reforma Agrária não foi lá. Sim. E o Ministério, as comunidades negras que eu estou falando, precisa a presença do Ministério da Agricultura com programas tais. Mas tem uma questão, o grande lance dos Arturos, a novidade principal é que eles tentaram implantar um modo de produção que foi abandonado, um modo de produção doméstico, primitivo. E quais as características desse modo de produção, professor? Não tem propriedade privada, a propriedade é coletiva. Primeiro índice. Segundo, é parentela. Sim. Sabe, o fulano saiu dali, ele não tem nada, ele só tem os que ficam ali. Sim. Então, o governo deveria valorizar esses modos de produção. Inclusive, os Arturos eram um modo de produção doméstico, ao lado daquele lugar. Eu tentei fazer trabalho lá, mas o pessoal não deixava, não. Sabe o que é? Porque é o seguinte, isso incomoda muito. Perfeito. Mas qual é o tamanho da terra? Pequena. Que eles tinham? Pequena. Pequena, mas dava para sobreviver? Dava para sobreviver. E eles podiam comprar outras. Eles podiam mecanizar aquilo, sabe, entendeu? Não precisa mudar o regime, não. Modo de produção doméstica não é atrasado, o modo de produção é o socialista. O modo de produção doméstica é tanto socialista como da família. Não tem propriedade privada, tem propriedade coletiva, é uso. O uso é que manda. Quem está usando e quem está produzindo ali, sabe? Então, essa é a lógica do campesinato
do campesinato negro, dessas comunidades isoladas, que tem espalhado pelo Brasil aí, tem muitas delas. Eu, por exemplo, fiz trabalho nessa, mas eu fiz também em Pontinha, nossa senhora, eram assim cerca de 500... Pontinha, onde que você situa Pontinha? Paraupeba, e Caetanópolis, perto da fábrica, onde você vê aquele trabalho maravilhoso seu da fábrica, você lembra? Da fábrica. Ali havia, mas não, 500, 600, 700 negros, sabe, vivendo ali, à base de entender. E depois, quando eu fui fazer para o Fome Zero, em 2000 e pouco, fui fazer para o Fome Zero lá em Paracatu, em São Domingos, sabe, entendeu? A gente tentou, mas eu fiz o trabalho, fiz a pesquisa, na hora de entrar na hora dos projetos, sabe, entendeu? Eu já não precisava do meu trabalho mais. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar por que se dá tanta importância às comunidades quilombolas e não exatamente às comunidades rurais negras que merecem, digamos, pela sua tradição e pela sua importância, um tratamento acadêmico diferenciado. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é campesinato negro. Nós situamos a comunidade dos Arturos e também já deixamos no ar, propriamente dita, a questão desse terceiro bloco, que aumentou muito o interesse de se estudar as comunidades quilombolas depois da Constituição de 88. E o senhor tem sido crítico exatamente com essa atenção aos quilombos e às comunidades quilombolas, deixando-se de lado exatamente o estudo e a importância do campesinato negro. Por que essa crítica, professor? Já disse que há um preconceito acadêmico-científico contra o negro e, curiosamente, quando eu fui estudar com o Gado, procurar doutorados, mestrados, não havia muito interesse nisso, não. Onde eu encontrei? Na USP, porque tinha um professor lá que arrastou uma porção de gente, o João Batista Borges Pereira, e várias monografias, várias teses sobre o assunto. Que faz o prefácio do seu livro. Exato, e que fez o prefácio do meu livro. E outra coisa é a seguinte, isso começou por volta de 1973, 74, aí quando eu cheguei lá, que eu mostrei todo o material para ele, ele ficou louco. Ele falou assim, não, que ótimo material, ótimo, vamos trabalhar isso e tudo e tudo. Então, há um preconceito. Agora, o que acontece, que eu gostaria de explicar, Sim. é que é o seguinte, os negros não gostavam de estudar negro. Sim. Não gostam. Mas quando veio a Constituinte, o negro entrou na pauta do governo, na agenda do governo. Então, eu até era censurado. Você não é negro, por que você está estudando essas coisas? Eu me arrependi de ser preto. Então, sabe o que é? E isso é realmente, os movimentos não gostavam. Eu mexia com gado, eles ficavam incomodados, entendeu? Então, isso foi um preconceito. Eu fui vítima, mas não me preocupava com isso não, sabe? Mas era uma consciência de que, na verdade, no passado, e a Constituição de 88, 100 anos depois da libertação, a sociedade brasileira não tinha dado uma atenção especial exatamente aos libertos. Né? Mas quando veio a Constituinte, quem elaborou aquela parte é um pessoal mais urbano. Então, por exemplo, começaram a usar a categoria quilombo. A quilombo está muito bem. Depois veio os movimentos, começou esse quilombo, virou metáfora. Não é mais quilombo. Quilombo é um fenômeno histórico. E tanto é que o campesinato, o grande campesinato brasileiro não é a base de quilombo. Claro. O grande campesinato negro, ele saía, comprava terra, ou a madrinha, quantas mulheres assim, viúvas, morrendo, sabe, deixava terra para negros, outros assim, doava, deixava, deixa ficar lá, sabe. Então não é assim que negócio, campesinato foi duro. Então essas comunidades que nós encontramos hoje, que eles falam que é a comunidade quilombola, não são quilombolas. De origem quilombola. Elas são de origem de doações, são disso e daquilo.
Porque, a rigor, se eu estou entendendo bem, o seu argumento é dizer que os quilombos existiram até a libertação. Sim, depois da libertação, os outros é remanescente. É remanescente. E são poucos remanescentes. Como também, mas há um pessoal que tem muita intenção de criar uma mística assim, quase que para... todo mundo vai chegar uma hora que você vai ter quilômetro dentro da sua casa se continuar do jeito que está. Perfeito. Tem quilômetro dentro de Belo Horizonte, tem 3 quilômetros dentro de Belo Horizonte. Não é quilômetro, é comunidade negra urbana. Sim. Comunidade negra urbana é uma coisa, quilombo é outra coisa. Perfeito. Fazendo uma comparação com a colonização europeia no sul do Brasil, que você tenha também a formação no campesinato, que eu conheço um pouco mais por ter nascido lá. Que comparações que se faz com o campesinato negro que o senhor estudou aqui em Minas Gerais? Que semelhanças e diferenças nós podíamos estabelecer? Ou algumas delas, professor? Não, acho que eles chegavam com todo o apoio do governo federal. Então, e havia eram europeus, a maioria, sabe, entendeu? Então, tinha um prestígio, então, tinham dinheiro, tinha a tecnologia, sabe, entendeu? Então, é diferente, vinham com respaldo e tal. E os negros... Quer dizer, vieram com o principal produto, que é a liberdade, né? Não, eles não tinham nem liberdade, eles já tinham liberdade, não era um problema. Deixa eu te contar uma coisa interessante que eu estou vendo. Você vai notar que o negro, o camponês, é pior do que o índio camponês. O índio camponês tem terra e está perdendo. E o negro não tem terra, está perdendo, não tem terra, está querendo conquistar. Ficou mais desprestigiado do que o indígena. Dos índios. E outra coisa interessante que eu gosto de dizer, eu já percebi nas minhas pesquisas que eles se entendiam bem. E o modo de produção indígena era, nos quilômetros recuperava o modo de produção indígena. Muito próximo do que o senhor chama de modo de produção doméstico da comunidade Eu comecei negra. a olhar esse negócio, esses índios não são tão índios, não, eles são mais negros do que índios. Mas essas questões não há muito interesse em saber, o pessoal não tem muito interesse em saber disso não, né? Pois é, o senhor disse que começou a sua pesquisa estudando exatamente o Congado. Como que o Congado está presente no seu livro, professor? Olha, eu estava estudando Congado porque eu estava estudando a festa, eu achava que as festas explicariam a cultura mineira. Sim. Sabe? E não estudei só Congado, não, porque o Congado tem que estudar contraposto a ele a festa do divino. Por exemplo, a festa divina de Diamantina e a festa do Rosário do Cerro são duas coisas da alta sociedade, da sociedade antiga, do tempo barroco. Sim. Então, a festa do Rosário do Cerro... Da sociedade antiga, da elite ou do... Não, a festa... Em Diamantina tinha Congado e tinha a festa do divino. A festa dos Congados morreram e sobrou só a festa divina com aquela pompa toda. Já cá no Congado, no Cerro... A festa divina caiu e a festa do Rosário subiu. Então, você percebe que Cerro e Diamantina são partes da mesma coisa. Então, um da elite e outro do popular. E todos os dois têm reis, um tem imperador, outro tem rei. Por causa disso que inicialmente minha tese de doutorado era a seguinte, depois que eu mudei de ideia, eu cortei, deixei para depois, isso queria estudar. Reinado de Negro no Império dos Brancos. Belo título, né? Essa é a minha... E essa tese... Esse, como já estamos chegando no finalzinho do programa, esse será um dos projetos seus. É o projeto. E o próximo livro, professor? Exato. Inclusive, a Festa do Cerro vai acontecer agora, na primeira semana de Diamantina, já passou. Realmente é fantástico. Nunca vi coisa tão bonita como aquela Festa do Cerro, sabe? A comunidade, aqueles operários, aqueles trabalhadores, vem de Belo Horizonte, some, vai lá, a cidade fica 3 dias cheia, sabe? Entendeu? Eu sigo a Festa do Cerro desde 1970. Sim. E, ao mesmo tempo, o senhor pertence à Sociedade Mineira do Folclore. O que está se fazendo hoje em termos de folclore aqui em Minas Gerais? E em que medida, digamos, o folclore é expressão da cultura mineira, ou parte dela, pelo menos? Tem 2 coisas que eu fazia na vida e que a academia não gostava muito. Uma é ser membro da Comissão Mineira do Folclore, porque eles tratam o folclore com preconceito. Tá, eles não gostam, eles inventaram outro nome, cultura popular, e fica aí, acho que folclore não é cultura popular. Eu não sei como é que é, eu sei que a academia não gosta muito disso não, isso é um preconceito. Eu estou trabalhando isso, trabalhando esse preconceito, não é no outro trabalho, academicamente. O outro é o seguinte, outra que eles não gostam, além do Congado,
Não, um é do folclore. E Sim. é uma coisa que eles não gostam, sabe? Também do folclore. Professor, eu queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos, cumprimentá-la pela obra, que é uma obra importante, sobre uma experiência extremamente interessante e pouca conhecida, que é o campesinato negro. Pode complementar um negocinho rápido? É que eu esqueci. Eu era presidente da Federação dos Congados de Minas Gerais. Porque eu ia todo dia, toda semana, eu ia nas reuniões deles lá no Balança Mas Não Cai, e colhi material durante muitos anos, e eles me fizeram assessor deles e fui presidente deles. Isso irritou, porque inclusive eu levei uma vez um congado para participar na França, no bicentenário da Revolução Francesa. Mas eu vou dizer Minas Gerais não que sabia o senhor disso. foi presidente com grande mérito. E a você, telespectador, que nos acompanha, nos prestigia sempre, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.